Mulheres arrogantes sempre vencem. O mundo não te dá o que você merece, mas sim o que você tem a audácia de exigir. O que você chamava de arrogância, o Aristóteles vai chamar de virtude suprema. O destino da sua relevância social e do seu respeito próprio depende da sua capacidade de dominar uma única característica que a modernidade tentou assassinar em você: a megalopsia. Espera! Antes que você pense que esse vídeo é um incentivo à má educação, olha o que aconteceu agora. Você clicou no vídeo porque, no fundo, algo em você reconhece que a boazinha raramente vence e, com isso, você acaba de demonstrar o primeiro pilar da grandeza da alma. A atração magnética pelo alto valor que não pede desculpas por existir. Nesse vídeo, eu vou usar o exemplo da Ana Paula Renaud do BBB para desmascarar a moralidade do rebanho e te mostrar, através de Nietzsche e de Aristóteles, porque a arrogância é, na verdade, filtro de alta performance. Se você ficar comigo aí pelos próximos minutos, eu prometo te ensinar por que a humildade do outro é muitas vezes apenas uma estratégia de sobrevivência do fraco. Como usar o rótulo de arrogante como um imposto de exclusividade para afastar a gente medíocre e recalibrar seu cérebro para buscar conquista em vez de aprovação. E prepara aí para cancelar seu contrato de hipocrisia. Tá? Vamos entender por que ser demais para os outros é sinal de que seu volume está finalmente correto. Vocês devem conhecer o famoso Aristóteles. Para ele, o homem que se considera digno de grandes coisas é de fato digno delas. Para ele, a virtude, ela não é uma ideia, ela é um hábito de excelência, que no caso, a grandeza da alma seria o ápice do caráter. A grandeza da alma, para ele, está no centro de dois extremos, que é o vício por deficiência, que é onde que a pessoa que vale muito se avalia como um pouco, que ela tem uma falsa modéstia. Isso para Aristóteles é visto como covardia. E o vício por excesso, que é a pessoa que não vale nada, mas se avalia como grandiosa. Essa pessoa é o delírio. Mas você não vale nada. Na verdade, eu tenho certeza que você vale muito. E aquele que é digno de pouco e se julga digno de pouco é temperante, mas não grande de alma. A virtude que a gente está falando aqui seria a pessoa que é extraordinária e sabe que é. E para isso é preciso que ela exija o que lhe é devido. Para ter virtude, é preciso que você busque o que é seu. Quem não busca o que é seu não é humilde, é injusto consigo mesmo e priva o mundo da sua liderança afetiva. Para ele ainda, essa pessoa magnânima, ela é franca com seus ódios e com seus amores. Ela não esconde o que pensa, porque esconder é sinal de medo. Só que a moralidade, ela acaba muitas vezes condenando, né? Ainda mais se for mulher, ela acaba demonizando a força e a autoafirmação. E isso acaba gerando um ódio do que as pessoas vão chamar de arrogante. Deixa eu trazer aqui um exemplo para você do BBB. Se você não gosta de BBB, fica aí, porque a partir desse exemplo, a gente vai entender por que as arrogantes sempre vencem. Olha aqui, o Nietzsche, ele vai explicar que existem duas morais. A dos senhores, que eles criam seus próprios valores, e a dos escravos, que eles definem bom como tudo o que não é perigoso. A gente tem ali a Ana Paula Renaud sendo colocada de arrogante pelo grupo oposto. Eles nem sabem, mas eles estão ali aplicando o paradoxo que é a moralidade do rebanho versus a vontade de poder. Gente, todo mundo ali está disputando 5 milhões reais. Todos. Mas a moral do rebanho, ela precisa se autodenominar boazinha, porque eles são humildes, eles pregam a união e o afeto. Só que isso, sociologicamente falando, é uma estratégia de sobrevivência do fraco. Para o Nietzsche, a humildade e o afeto nem sempre nascem da bondade, mas da incapacidade de exercer força. Ele vai chamar isso de ressentimento. Por exemplo, eu sou o mais fraco, eu sou menos estratégico, menos influente ou menos audaz e eu não consigo te vencer no embate direto. Então o que eu faço? Eu mudo as regras de valor. Começo a pregar que a força, que no caso seria a arrogância da Ana Paula, é malvada e que a fraqueza, que é a minha passividade e humildade, é boa, é sã. Então quando eles rotulam a Ana Paula como vilã arrogante, eles estão tentando mobilizar o público para punir a força que eles não têm coragem de exercer. Você aí que já foi chamada de arrogante, com certeza se viu nessa opção. Todo mundo é bonzinho, só é o ruim. A Ana Paula, ela aceita a natureza do jogo. A arrogância dela é, na verdade, a recusa de participar desse
teatro de virtudes. Ela não tá lá para ser amada, ela tá lá para conquistar o prêmio. E para o Nietzsche, isso é ser fiel, é aceitar a realidade material e a competitividade do reality. E que grande bruxa maldosa é quem aceita onde está. Mas se aceitar tudo isso é tão bom, né? A gente tá falando que é muito bom você se assumir. Por que que a postura dela tá incomodando tanto? E por que que mulheres arrogantes incomodam tanto? Isso é porque ela quebra a heurística da modéstia. Lembra que eu falei sobre modéstia agorinha? Grupos sociais, a gente espera que as pessoas peçam licença para serem superiores. E quando a Ana Paula movimenta o jogo com segurança e cinismo, ela está enviando um sinal de alto status. O cérebro dos outros competidores, eles interpretam a autoconfiança dela como uma ameaça direta à hierarquia deles. Olha o que acontece com a humildade dos que são contra a arrogante. Quanto a esse grupo que prega a humildade, eles estão dizendo: ninguém aqui pode se destacar demais. Ninguém pode ser melhor que ninguém. O que eles estão fazendo? Eles estão nivelando o jogo por baixo. O grupo oposto não odeia a arrogância da Ana Paula. Eles odeiam o fato de que ela cancelou o contrato de hipocrisia que mantém a convivência social confortável. Eles são os bonzinhos que precisam de um monstro para se sentirem santos. Ela é a jogadora que entende que ela está no jogo de xadrez e que a peça mais perigosa ali é aquela que sabe exatamente qual que é o valor. E como que ela quebra esse contrato dos boazinhos? Com cinismo, que é uma ferramenta que desmascara a falsa modalidade alheia. Eles não são tão bonzinhos assim quando ela é cínica. Ela sorri do absurdo de pessoas que estão lutando por dinheiro enquanto fingem altruísmo. Todos ali estão lutando por dinheiro. O que ela faz? Ela praticamente diz na cara deles todos: eu sei que vocês não são bonzinhos. Vocês são covardes demais para admitir que querem os 5 milhões tanto quanto eu. E isso gera ódio, porque a verdade dói. Especialmente quando ela desmascara uma estratégia de sobrevivência que depende de parecer santo. Ali no reality, isso tá levando ela ao favoritismo e provavelmente ela vai vencer. Mas na vida, como que essas mulheres que têm essas posturas vencem? Porque sociologicamente existe a expectativa de que mulheres sejam mediadoras, calmas, colaborativas. Então, quando uma mulher se autoafirma, ela quebra o contrato. Mas o paradoxo aqui é: a mulher que não teme ser odiada é a única que consegue negociar com a faca no dente. A arrogância, ela pode ser lida como um filtro de alta performance. Você sabia que pessoas com autoconfiança, elas são poupadas de cargos onde tem que ter microgestões? E eu não tô falando que esses cargos são ruins. Eu tô falando que na prática, essa postura significa substituir essa postura de eu preciso de pertencer, que é o que deixa as mulheres na mediocridade social, pela necessidade de realização. Eu tava lendo umas coisas sobre neurociência e eu cheguei a uma conclusão. Mulheres com essa postura de arrogante, elas tendem a ter uma sensibilidade dopaminérgica que é voltada para conquista e não para aprovação. Então, a arrogância, ela pode ser o reflexo externo de um cérebro que não percebe o julgamento alheio como uma ameaça de morte. Porque, gente, não é fácil sustentar ser desquerida assim. E é isso que essas mulheres arrogantes sustentam. Isso acaba dando para essa pessoa que assume essa postura, essa comunicação de baixo ruído, que é quando a pessoa tira frases da vida, tipo, eu posso estar errando, eu acho que é isso. Quando ela fala com certeza absoluta, ela tá meio que pegando a confiança dos outros através do efeito de sugestão. Então, esse tipo de postura tem alavancas que estão acopladas ali. Alavancas que levam para o sucesso. Mas toda situação tem luz e tem sombra. Aqui também tem um risco de isolamento social, porque mulheres assim, elas só vão conseguir ser acompanhadas por quem reconhece isso como força e vão estar ao lado dela. Essas pessoas são poucas. Porque, como eu disse, o nosso papel sociológico não é esse. E esse é o papel da antagonista. Isso pode gerar uma regulação do sistema nervoso que vai achar que está sempre em meio ao perigo, que vai sempre ser atacado. Mas o vencer interno é o que está em jogo aqui. Por quê? A mulher arrogante se torna uma. Você já parou para pensar como mulheres são vistas como fragmentos e não seres humanos inteiros? De acordo com Aristóteles, a gente precisa ser inteiro. E nesse caso, inteiras, né? Então, se você é mulher e você é taxada de arrogante, aqui vão umas coisas que você precisa saber sempre que esse rótulo te pegar de mau jeito. Primeiro, faz sempre um check-up da sua projeção. O que isso significa? Sempre que um rótulo te atingir, não olha para você primeiro. Olha para quem falou o rótulo.
Na psicologia, a gente usa esse conceito de projeção muitas vezes, porque muitas vezes o que o outro chama de arrogância é apenas um desconforto dele diante de uma fronteira que ele não consegue ultrapassar. Então, chamado de arrogante e você tá caindo naquela sensação de estar sendo isolado socialmente, você pergunta aí, tá caindo na falácia da arrogância, se pergunta aí se você foi desonesta ou só direta, se você foi cruel ou se você apenas foi clara sobre seu valor. Se a resposta for clareza e honestidade, entende aí que essa arrogância é o nome que o outro tá dando para sua falta de fendas. Porque as pessoas que têm muitos buracos, elas tentam encontrar na autoestima do outro esses buracos para entrarem, para se sentirem seguras. E se elas não encontram, elas vão te atacar com esse rótulo. Só que na verdade isso não é arrogância, é apenas a realidade sendo inconveniente para quem vive de aparências. E o passo 2, quando isso bater ruim, é calibrar o seu custo de entrada. Usa esse rótulo aí que estão te dando, já estão te dando isso, né? Como um filtro de eficiência biológica. Porque para manter-se inteira, gente, a gente precisa de muita energia do sistema nervoso. Se você tentar ser palatável para tudo, você vai entrar numa exaustão. Então começa a ver esse rótulo de arrogante como um imposto de exclusividade que vai servir para manter pessoas perdedoras, medíocres, manipuladoras à distância. Se alguém te acha arrogante, essa pessoa vai recuar. Então, ao invés de ficar se defendendo, querendo ir atrás, ainda porque, usa esse recuo a seu favor. Entende que essa pessoa estava com alguma barreira que era super dela e nada sua. Isso vai acabar limpando o seu ambiente desses ruídos sociais, que seria você tá dando atenção para quem não vale a pena. O tempo que você gastaria convencendo alguém que você é legal é o tempo que você vai estar usando para executar o seu jogo. Então pensa, se eu sou demais para você, o problema é o seu tamanho e não o meu volume. O rótulo de arrogante é meu sistema de segurança que está funcionando perfeitamente, tirando essas pessoas daqui. Esses 2 passos, eles vão te tirar de um local de vítima do julgamento alheio para te levar para um local de analista do seu próprio sistema. Você vai diminuir um pouco essa dor que você vai sentir ao ser excluída e você vai apreciar a clareza da sua própria companhia. Então seja inteira, tá? E se você quiser ver isso de um jeito um pouco mais lúdico, você já viu como na história as pessoas que dominaram e que têm grandes nomes, elas sempre tinham objetos únicos? Você pode procurar uma caneca única no meu site, que é feita 100% à mão, e levar para casa. Eu entrego para o Brasil todo. Vou deixar o link da loja aqui na descrição, tá? Tem várias que vão mostrar a força que você tem. E se você também cansou de pedir desculpa, pedir licença para ser grande, ter um símbolo disso na sua mesa faz toda a diferença. E eu vou te falar uma coisa, só arrogante não te faz grande. O que faz é ter constância e disciplina. Você quer aprender a ter disciplina e fazer um detox de dopamina que funcione de verdade, a longo prazo, vai ser mais uma alavanca para você? Eu vou deixar aqui um vídeo pra gente continuar nosso papo, onde que eu te ensino isso, tá? Te vejo lá em 2 segundos.